Graça e paz, querido, querida. Hoje, um pouquinho mais tarde, eu estou desde cedo numa correria, não consegui sentar para compartilhar o devocional com vocês. Eu quero, nessa manhã, continuar a reflexão de os riscos de se abandonar os 5 fundamentos recuperados através da reforma, os 5 fundamentos: sola Scriptura, solo Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo, glória. O que acontece quando se perde essas 5 características? Vocês viram, né, que hoje eu estou com uma camiseta preta, como é de costume. Às vezes eu esqueço, mas é um alerta, né, em favor do resgate de vidas femininas que no mundo todo sofrem. Então existe essa campanha internacional. No Brasil só chegou em 2014, mas no mundo todo já é mais antigo, mas por volta do ano 2000, do quinta-feira, uso preto, que é um alerta contra a violência contra a mulher e tal e coisa assim. Às vezes eu esqueço, mas sempre quando eu lembro, procuro colocar. Muito bem. Hoje, o risco de abandonar a graça de Deus. Sola gratia é um dos fundamentos de toda igreja evangélica, de todo evangélico, de toda evangélica. Sola gratia, somente a graça. E o que acontece quando se abandona? Lembrando que esse fundamento é uma resposta justamente porque a igreja havia abandonado esse princípio da graça de Deus. Vamos lembrar, né, que eu falei semana passada, graça é um favor desmerecido, é algo que a gente não merece. Ninguém merece ser salvo, ninguém merece ser abençoado, ninguém merece ser liberto, mas Deus gratuitamente, através dos méritos de Cristo. Então, Cristo é o preço da graça. O sacrifício de Jesus é o preço da graça. E o que é se afastar da graça de Deus? É se afastar desse princípio. A primeira coisa que a gente entende como se afastar da graça de Deus é voltar para as obras da lei. É tu achar que tu pode ganhar salvação ou ganhar bênção fazendo alguma coisa para Deus, como se tu pudesse pagar pela graça. Seja pagar em recurso financeiro ou pagar com alguma coisa. Se eu calejar meus joelhos tantas horas no relógio, se eu fizer uma coisa questão da graça, né? Eu vou fazer jejum até conseguir um emprego, como se a gente fosse uma espécie de chantagem para Deus. O jejum tem outra função. A função do jejum é tu se tornar mais disciplinado para lidar com a vida espiritual, para fortalecer o teu espírito. Não tem nada a ver de constranger Deus, obrigar Deus a te dar uma bênção, fazendo greve de fome. Isso é chantagem, né? Outra forma, assim, tu ficar achando que tu pode comprar uma bênção, né? Se eu der uma oferta, se eu fizer alguma coisa para a igreja, então pronto, está resolvido. E na verdade isso é se afastar da graça, né? Então esse legalismo de ficar seguindo regras, mas só pelas regras, achando que a regra nos basta. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, se eu fizer o que é certo, tá bom, né? Se eu cumprir o que é certo, não, na verdade não. A gente vai ver isso também amanhã, né? Que não adianta só tu fazer o que é certo. Tem um princípio que tem que ser o certo não alcança diante de Deus. Fazer o certo não alcança diante de Deus mérito. Isso é a graça. O segundo risco de se perder a graça de Deus é a raiz de amargura. Quando a gente não entende, entende que Deus te ama sem que tu dê nada a Ele. Quando tu perde essa noção que Deus está contigo e te abençoa e te quer bem, e não importa
as pessoas acabam criando uma raiz de amargura, as pessoas se sentem desmerecedoras, elas entendem isso, que são desmerecedoras, e de fato nós somos, mas Deus não nos oferece a sua bênção, a sua salvação porque nós merecemos. Deus nos oferece porque Ele nos ama. E quando a gente não entende isso, a gente acaba ficando amargo, angustiado, pensando: Deus, eu não mereço isso, eu não mereço ser abençoado, eu não mereço viver. Não entende que não é por mérito, e se cria uma raiz de amargura. É um risco muito grande, e muitas pessoas têm vivido isso. Eu não mereço isso, eu não mereço congregar numa igreja. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava com algo não muito lícito e nem muito moral. E ela veio falar comigo e disse: pastor, isso não foi aqui na comunidade, foi alguns anos atrás. Pastor, eu tenho uma vida muito desvirtuada, eu tenho vergonha de ir para a igreja. Daí eu disse para essa pessoa: é justamente esse tipo de pessoas que Deus quer, pessoas que reconhecem que estão errados. E que, então tu tem direito sim, se tu está em pecado, tu tem direito sim de vir para a igreja, porque ali na igreja que Deus vai curar, que vai te restaurar a tua vida, que tu vai mudar de vida. Não tem por que ficar com vergonha. Mas as pessoas que não entendem a graça, também as pessoas que não entendem a graça julgam se alguém que tem uma vida errada vem para a igreja. Mas como é que pode estar na igreja, se faz isso, se faz aquilo? Então, melhor que esteja na igreja, porque ali ela vai poder mudar. Mas a pessoa que não entende a graça acaba julgando o outro, ou julgando a si mesmo. Se julga desmerecedor, ou julga o outro desmerecedor, pela graça. E a terceira coisa, que é muito séria, é as pessoas confundirem graça com libertinagem. Eu vou dar as referências bíblicas desses 3 pontos que eu estou falando, mas assim, graça, não, se é de graça, então eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me ama, Deus me salva, então eu posso pecar, eu posso ter vício, eu posso não ter compromisso, eu não preciso fazer nada, porque tudo é pela graça. Não é bem assim. A graça não te tira uma responsabilidade, Então, o pecado continua sendo pecado, O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, na carta aos Romanos: o que faremos então? Nós vamos continuar em pecado para experimentar a graça de Deus? De maneira nenhuma. A gente tem que se afastar do pecado, a gente tem que ter um compromisso com Deus. É o que John Wesley vai chamar de responsabilidade, que a teologia wesleyana vai chamar de graça responsável. A gente tem a gente recebe a bênção de graça, a gente é curado de graça, a gente é liberto de graça, a gente recebe a nossa provisão de graça, a gente recebe o ar que respira de graça, o sol que nos ilumina de graça, tudo é de graça. A salvação também é de graça, mas isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade, a gente precisa ter responsabilidade com a graça. Então tem pessoas que entendem, se afastam da graça, isso que nós vamos ler também, que transformam a graça em libertinagem, ou seja, então pode tudo, então pode pecar, pode ter vícios, não precisa ter compromisso com a igreja, isso não é graça, isso é libertinagem. Graça, ela é responsável. Então, esses 3 riscos. Em Romanos, capítulo 11, depois vocês anotam, vai estar ali anotadinho, vocês leem depois. Romanos, capítulo 11, versículo 6, diz assim: se pela graça, não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não é pelas obras que tu é salvo, não é pelas obras que tu é curado, não é pela oferta que tu dá. E daí a gente tem que tomar cuidado, que algumas pessoas... Jesus diz: de graça dai o que de graça profetizai, pregai, expulsai demônios, curai enfermos, de graça dai o que de graça recebesse. Qualquer um que cobra para orar, qualquer um que cobra, pede oferta, senão não vai profetizar, pede oferta, senão não vai orar pela cura, por libertação, ele está ofendendo a graça. A graça é de graça, não é nada que tu faça. Então, é pela graça que nós somos salvos, pela graça que nós somos abençoados. Não fuja da graça,
Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, nós vemos assim, dizendo assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando a gente se afasta da graça de Deus, quando a gente perde essa noção de que não é por mérito, a gente começa a se tornar amargo para com a gente, amargo para com os outros, fica julgando os outros, fica amargo porque fica julgando a nós mesmos, e essa raiz de amargura contamina todos à nossa volta. Então, não se afaste da graça de Deus, pela graça que somos salvos. E Judas alerta, não é... Tem uma pregação só sobre isso, no domingo passado, está no Metodista Constantina no YouTube. Essa pregação fala só sobre isso, dá para se aprofundar, mas só para a gente lembrar, Judas, capítulo 1, versículo 4. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, libertinagem, pode tudo, não existe mais condenação, pode se viciar em bebida, em álcool, em prostituição, pode fazer o que quiser. Isso não é graça, gente, isso é libertinagem. E isso é condenável pelas Escrituras. Isso anula nossa salvação. Segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, vai falar que isso anula nossa herança com Deus. Então, assim, graça não é tu poder fazer o que tu quiser. Graça é tu poder receber aquilo que tu não merece. Tu não merece ser bênção, tu não merece ser abençoado, não merece ser curado, não merece ser liberto, não merece ser salvo, mas Deus graciosamente te oferece. Isso não tira a tua responsabilidade de se afastar dos vícios, de se afastar do pecado, de mudar de vida, de buscar um caminho melhor, que é Jesus Cristo, né? Não confunda graça com libertinagem. Então, esses 3 riscos. Primeiro, achar que esquecer da graça e querer comprar o favor de Deus fazendo alguma coisa ou pagando algum valor. Não é isso. Ou esquecer da graça e com isso se sentir desmerecedor ou julgar o outro desmerecedor, esquecer que a graça está sobre a vida do outro e com isso criar amargura tanto para si quanto para outros. Ou terceiro, querer confundir graça com libertinagem e achar que não se tem responsabilidade espiritual nenhuma. Esses 3 riscos, acho que tem outros também, né? Com certeza. Aliás, pode comentar assim: olha, pastor, tem mais um risco de se afastar da graça. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Tem mais um risco. Pode ter muito mais desses 3, mas esses 3 eu acho bem evidente. Por isso, só a graça, só pela graça. A gente vive a graça. Deus nos deu vida pela graça. Deus nos mantém vivo pela graça. Deus nos abençoa pela graça. Nós não merecemos. O mérito é Cristo. Cristo que conquistou. Ele pagou o preço. Não é que não tem preço. Tem preço, mas o preço foi pago por Cristo. Mas isso não tira a responsabilidade de viver pela fé. E, aliás, sobre viver pela fé é o que nós vamos falar amanhã. E hoje eu quero orar por vocês. Meu Senhor e meu Deus, antes, mandando um abraço para o Edson, para a Cristina, para a Noedi, tem mais pessoas aqui que eu não consigo ver o nome. Que Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias, quem está também assistindo pelo Facebook, quem está assistindo pela WhatsApp, quem está assistindo mais tarde pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar por ti. Meu Senhor e meu Deus, nessa quinta-feira coloco diante de ti a tua graça. Na tua graça, Senhor, invoco a tua bênção sobre esse teu filho, essa tua filha, essa família, esse ambiente de trabalho, declarando, Senhor, a vivência da graça, a manifestação da tua graça na vida dessas pessoas, desses teus filhos e filhas. Te agradeço, Senhor, pela tua graça, por esse favor desmerecido, por essa bênção, por essa salvação que nós não merecemos, mas que Jesus conquistou a nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção, a tua cura, a tua libertação, a prosperidade e, mais importante, a salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, uma boa quinta-feira e nos vemos amanhã. Não se afaste da graça de Deus, só a graça.
Deus abençoe.